Há um lugar na América do Sul, onde a terra e a água vivem em perpétua negociação, onde os limites entre o sólido e o líquido se dissolvem a cada estação. Este lugar não é um rio, não é um lago, é algo muito maior e muito mais complexo. Este é o Pantanal, a maior planície alagável do planeta. Com mais de 150 mil quilômetros quadrados, é um território quase do tamanho do estado do Ceará, estendendo-se pelo centro-oeste do Brasil, chegando até a Bolívia e o Paraguai. Mas o Pantanal não é apenas grande, ele é vivo, extraordinariamente e exuberantemente vivo. Aqui habitam mais de 4.700 espécies de plantas e animais. É um dos ecossistemas com maior concentração de vida selvagem do continente americano e um dos menos conhecidos do mundo. Ao longo dos próximos 35 minutos, vamos mergulhar fundo neste mundo. Vamos entender como as plantas sobrevivem entre a seca e a enchente. Vamos acompanhar os predadores que governam as margens dos rios. Vamos conhecer as estratégias de sobrevivência mais sofisticadas da natureza brasileira. E vamos compreender por que este lugar importa. Não apenas para o Brasil, mas para o planeta inteiro. Bem-vindo ao Pantanal. Se há um personagem principal no Pantanal, ele não tem nome nem rosto, ele não corre nem voa, mas determina tudo o que acontece aqui. Esse personagem é a água. O Pantanal opera em dois tempos distintos, a cheia e a seca. Entre novembro e março, as chuvas tropicais que caem no Planalto Central e no entorno da bacia carregam volumes imensos de água rio abaixo. O Rio Paraguai e seus afluentes, o Cuiabá, o Taquari, o Miranda, o São Lourenço, transbordam. A planície se converte em um imenso lago raso. Em seu pico, cerca de 80% da superfície do Pantanal pode estar submersa. A lâmina de água raramente ultrapassa 2 metros de profundidade, mas se estende por centenas de quilômetros em todas as direções. Durante a cheia, o Pantanal se reinventa. Os campos gramados desaparecem sob a água. As cordilheiras, elevações naturais de apenas 2 ou 3 metros de altitude, tornam-se ilhas.
Para os animais terrestres, é hora de adaptação ou deslocamento. As capivaras, os maiores roedores do mundo, são nadadoras habilidosas. Movem-se com desenvoltura na cheia. Os veados do Pantanal desenvolveram patas largas e pernas compridas ao longo de milênios de seleção natural, características que os ajudam a se locomover pelo campo encharcado. Já os tatus e outras espécies que não nadam buscam refúgio nas cordilheiras, comprimidos em fragmentos de terra firme. Para as aves aquáticas, entretanto, a cheia é um banquete. A inundação leva com ela larvas, peixes pequenos, anfíbios e invertebrados, garças, socós, colhereiros e tuiuius exploram essa abundância com maestria. Entre junho e outubro, o processo se inverte. As águas recuam. O que era lago vira campo. O que era campo vira pastagem seca, com a terra rachada pelo calor. E é nesse momento que o espetáculo se intensifica. À medida que os rios encolhem, os peixes ficam concentrados em baías e corichos, canais naturais que permanecem com água mesmo na seca. Milhares de peixes por metro cúbico de água. Jacarés do Pantanal, que podem passar meses em metabolismo lento durante a cheia, tornam-se predadores incansáveis durante a seca. Onças pintadas patrulham as margens em busca de capivara e jacaré. Tuiuius descem em bandos para pescar nas lagoas que se reduzem dia a dia. É como se o Pantanal tivesse dois rostos, e cada um deles fosse igualmente extraordinário. A onça pintada, o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo, atrás apenas do leão e do tigre. No Pantanal, ela encontrou seu último grande refúgio no Brasil. O Pantanal abriga a maior densidade de onças pintadas do mundo. Estima-se
que entre 3.500 e 4.000 indivíduos vivam neste bioma, o que o torna um dos últimos lugares do planeta onde é possível observar esses animais em seu comportamento natural. Ao contrário de muitos felinos, a onça-pintada tem uma relação singular com a água. Ela nada com facilidade e elegância. No Pantanal, aprende desde jovem a caçar jacarés, um feito que impressiona até os pesquisadores mais experientes. A estratégia é precisa. A onça se aproxima sorrateiramente pela margem, calcula a distância e ataca diretamente a cabeça do jacaré antes que o réptil possa reagir. Um jacaré adulto do Pantanal pode ultrapassar 2 metros de comprimento. E mesmo assim, não está seguro quando uma onça decide atacar. Territorialista por natureza, uma onça-pintada macho pode ter uma área de vida de até 150 quilômetros quadrados. Ela demarcar seu território com arranhaduras nas árvores e fezes em locais estratégicos, sinais que outros indivíduos compreendem e respeitam. Se a onça é o símbolo da força do Pantanal, o tuiuiu é o símbolo da sua alma. A ave símbolo do bioma, com cerca de 1,2 metro de altura e uma envergadura que pode chegar a 2,8 metros, é a maior ave voadora do Brasil. O tuiuiu, nome de origem tupi que significa boca d'água, é inconfundível. Corpo branco, pescoço vermelho com colar negro, bico longo e curvado. O casal é monogâmico e constrói ninhos monumentais no topo de árvores secas, que podem pesar até 300 quilos com os anos de construção acumulada. Durante a seca, grupos de tuiuius se reúnem nas lagoas que encolhem, formando cenas espetaculares com dezenas de aves pescando juntas. A ave captura peixes, sapos, cobras e até pequenos roedores com a precisão de uma lança. Menos de 10.000 tuiuius sobrevivem atualmente no mundo, a maioria deles no Pantanal. Por isso, proteger este bioma é também proteger esta espécie icônica da América do Sul. Em número, eles são os donos do Pantanal. Estima-se que entre 10 e 35 milhões de jacarés do Pantanal, Caiman-Yacaré, habitam o bioma. Uma densidade sem paralelo no mundo para um réptil desta categoria. Durante a seca,
Quando os rios e baías encolhem, os jacarés se acumulam a centenas nas lagoas remanescentes. As imagens são perturbadoras em sua grandiosidade. Corpos escamados empilhados uns sobre os outros, aguardando pacientemente a volta das chuvas ou a passagem de um peixe desorientado. O jacaré do Pantanal é um engenheiro do ecossistema. Ao se movimentar na lama, cria poços e canais que retêm água mesmo na seca extrema, oferecendo refúgio a peixes, anfíbios e outros organismos aquáticos. Sem os jacarés, muitas espécies do Pantanal simplesmente não sobreviveriam à estiagem. Fêmeas constroem ninhos de vegetação no solo, onde depositam entre 20 e 40 ovos. O calor gerado pela decomposição da matéria orgânica incuba os ovos por cerca de 75 dias. Quando os filhotes nascem, a mãe os carrega na boca até a água, comportamento de cuidado parental que revela uma complexidade comportamental impressionante para um réptil. A arara azul grande, Anodorhynchus hyacinthinus, é a maior espécie de papagaio do mundo. Com até 1 metro de comprimento da cabeça à ponta da cauda e plumagem de um azul cobalto deslumbrante, é considerada uma das aves mais belas do planeta. No Pantanal, ela encontrou seu principal habitat. Ninhos são construídos em ocos de manduvi, árvore cujo fruto é parte essencial da dieta da arara, ou nas fendas de paredões rochosos nas bordas do bioma. Seu bico é uma obra-prima da evolução. Forte o suficiente para quebrar a endocarpo da bocaiúva, uma palmeira cujo caroço tem a dureza equivalente à do concreto. Poucos animais no mundo têm força mandibular comparável ao tamanho corporal da arara azul. Caçada ao longo do século XX para o tráfico de animais silvestres, a espécie chegou perigosamente perto da extinção nos anos 1980. Graças a programas de conservação intensiva, incluindo o projeto Arara Azul, iniciado em 1990, a população pantaneira se recuperou de menos de 3.000 para mais de 10.000 indivíduos. Um dos casos de sucesso de conservação mais importantes do Brasil. A fauna do Pantanal seria capaz de preencher horas de documentário, mas alguns habitantes merecem menção especial. A capivara, Hydrocoerus hydroqueris, é o maior roedor vivo do planeta. Pesando até 65 quilos, ela vive em grupos de 10 a 20 indivíduos nas margens dos rios e baías. Excelente nadadora, passa horas dentro d'água para regular a temperatura corporal. É também uma presa fundamental. Onças, jacarés, anacondas e sucuris dependem das capivaras como base da sua dieta.
A sucuri, Eunectes murinus, a maior serpente do mundo em massa corporal, encontra no Pantanal um ambiente ideal. Aquática e crepuscular, pode ultrapassar 6 metros de comprimento e pesar mais de 100 quilos. Ela se alimenta de peixes, aves e até capivaras, usando a constrição para sufocar suas presas. O lobo-guará, Chrysocion brachyurus, frequenta as bordas do Pantanal com o cerrado. Com pernas longas e pelagem ruiva, é o maior canídeo da América do Sul. Solitário e crepuscular, se alimenta de frutas, especialmente o lobeiro, ou fruto do lobo, e pequenos vertebrados. E nas águas do Pantanal vivem ainda as lontras gigantes, as maiores do mundo, e dezenas de espécies de peixes de importância ecológica e econômica, como o dourado, o pacu e o pintado. Em um ambiente que passa por extremos radicais, meses submerso, meses em seca intensa, o desafio para as plantas é imenso e a resposta evolutiva da flora pantaneira é igualmente extraordinária. O Pantanal não possui uma cobertura vegetal uniforme. Pelo contrário, é um mosaico de pelo menos 11 sub-regionalizações ecológicas distintas, cada uma com sua própria combinação de espécies. Campos inundáveis, campos limpos, cerradões, matas ciliares, matas secas, buritizais e carandazais compõem uma paisagem em constante variação. No total, já foram catalogadas mais de 1.700 espécies de plantas no bioma. Muitas delas são endêmicas ou raras, encontradas quase exclusivamente no Pantanal e em suas zonas de transição com o Cerrado, a Amazônia e a Mata Atlântica. Entre as espécies mais características do Pantanal está o carandá, Copernicia alba. Essa palmeira, que pode atingir 15 metros de altura, forma extensas florestas chamadas carandazais, especialmente nos subsistemas Paraguaio e Nabileque. O carandá é uma obra-prima da resistência. Suas raízes toleram meses de submersão total. Seus troncos suportam as correntes da enchente. Suas folhas, rígidas, em forma de leque, são ricas em cera, o que reduz a perda de água durante a seca. Para a fauna pantaneira, o carandá é recurso vital. Tucanos, araras, periquitos, morcegos e uma centena de outras espécies usam os ocos do tronco como abrigo.
Seus frutos alimentam desde aves até peixes durante as enchentes. E para os povos ribeirinhos, as folhas do carandá são matéria-prima para artesanato e cobertura de habitações tradicionais. Nas baías e corichos do Pantanal, as plantas aquáticas formam comunidades de extraordinária complexidade ecológica. A mais espetacular delas é a Vitória régia, Victoria amazônica, cuja folha pode atingir mais de 2 metros de diâmetro, sustentando até 40 quilos sobre a água. As folhas da Vitória régia são engenharias naturais. Nervuras radiais na face inferior distribuem o peso como vigas de uma estrutura arquitetônica. Esse design foi, de fato, inspiração para o arquiteto Joseph Paxton ao projetar o Crystal Palace de Londres no século XIX. O aguapé, Eichhornia crassipes, forma tapetes flutuantes que cobrem a superfície das baías. Sua capacidade de absorver nitrogênio e fósforo da água funciona como um sistema de purificação natural. Embora em excesso possa ser problemático, em equilíbrio o aguapé é habitat para peixes jovens, anfíbios e insetos aquáticos. Na interface entre a água e a terra firme, os buritis, palmeiras símbolo do cerrado, formam as veredas que acompanham os cursos d'água permanentes e funcionam como corredores ecológicos cruciais para aves e mamíferos. A sobrevivência no Pantanal exige soluções criativas. As árvores das matas ciliares, como o figueiro bravo e o cambarazal, desenvolveram raízes escoras e pneumatóforos, estruturas especializadas que emergem do solo inundado para captar oxigênio quando as raízes tradicionais ficam submersas. Algumas espécies desenvolveram estratégias fenológicas precisas. Elas florescem e frutificam durante a seca, quando o transporte de sementes por água é limitado, favorecendo a dispersão por animais. Outras florescem na cheia, com sementes adaptadas para flutuar e germinar à medida que o nível da água baixa. Certas plantas do Pantanal acumulam amido nos rizomas subterrâneos durante a cheia, uma reserva energética que permite rebrotar rapidamente quando as águas recuam. É uma estratégia análoga à hibernação dos animais, adaptada ao mundo vegetal. Todo ecossistema precisa de uma base. No Pantanal, essa base é construída pelo fitoplâncton microscópico, pelas algas, pelas macrófitas aquáticas e pela vegetação terrestre. São os produtores primários,
organismos que captam a energia solar e a transformam em biomassa. Durante a cheia, a inundação carrega consigo matéria orgânica em decomposição e nutrientes minerais dos solos do entorno. Esse caldo nutritivo alimenta uma explosão de fitoplâncton nas baías e corichos, dando início a uma cascata ecológica que sustentará toda a pirâmide alimentar. Os herbívoros e onívoros formam o segundo nível. Peixes como o pacu e o curimbatá alimentam-se de frutos e sementes que caem na água durante a cheia, atuando como dispersores de sementes em um papel ecológico que poucos imaginam para um peixe. A capivara pasta nas bordas das lagoas. Dezenas de espécies de aves consomem insetos, sementes e frutos. Os peixes são, nesse sentido, os grandes elos da cadeia pantaneira. O Pantanal possui mais de 260 espécies de peixes catalogadas. Eles conectam o ecossistema aquático ao terrestre, servem de alimento para jacarés, lontras, tuiuius, garças e onças, e transportam nutrientes entre diferentes áreas do bioma durante as migrações sazonais. No topo da pirâmide pantaneira, 3 predadores dominam o cenário: a onça pintada em terra, o jacaré do Pantanal nas águas rasas e a lontra gigante nos rios profundos. Cada um deles regula populações de presas, impedindo que uma única espécie domine o ecossistema, a ponto de exaurir seus recursos. Quando os predadores de topo são retirados de um ecossistema, o que acontece é conhecido como cascata trófica. Sem onças, as capivaras proliferam e devoram a vegetação marginal. Sem vegetação marginal, a erosão aumenta. Sem estabilidade marginal, os rios mudam de curso. A complexidade do Pantanal depende, portanto, da presença de todos esses atores, dos menores aos maiores. E há ainda os invisíveis: bactérias, fungos, insetos decompositores e crustáceos que processam a matéria orgânica morta e a devolvem ao solo como nutrientes. Sem eles, os nutrientes ficariam presos em matéria inerte, incapazes de alimentar um novo ciclo de vida. O Pantanal não é apenas um conjunto de espécies, é uma rede. Cada fio dessa rede, cada espécie, cada interação é essencial para que o conjunto funcione. Remover qualquer elemento tem consequências que se propagam em ondas por todo o ecossistema. Por séculos, o Pantanal sobreviveu relativamente intocado, não por falta de cobiça humana, mas por sua própria natureza. A inundação periódica tornava a agricultura e a urbanização difíceis. Sua vastidão e relativo isolamento funcionaram como proteção natural. Mas nas últimas décadas, o cenário mudou dramaticamente. O desmatamento no entorno do bioma,
especialmente no Cerrado, que funciona como a caixa d'água do Pantanal, reduziu drasticamente a infiltração de água no solo. Isso altera os padrões de cheias e secas, tornando-os mais extremos e imprevisíveis. O incêndio de 2020 é um marco trágico. Em um único ano, mais de 4,8 milhões de hectares do Pantanal foram atingidos pelo fogo, cerca de 30% de sua área total. Foi o maior desastre ambiental registrado no bioma em décadas, com mortalidade em massa de animais e destruição de vegetação que levará décadas para se recuperar. Além das queimadas e do desmatamento, o Pantanal enfrenta múltiplas pressões simultâneas. A agropecuária, atividade histórica na região, quando praticada de forma inadequada, gera compactação do solo, assoreamento dos rios e contaminação por agrotóxicos. O garimpo ilegal, especialmente nos rios do norte do bioma, lança mercúrio nas águas, elemento que se acumula na cadeia alimentar, atingindo peixes, aves piscívoras e até seres humanos que consomem pescado local. As espécies invasoras representam outra ameaça crescente. O capim-anoni e o lírio do brejo, introduzidos acidentalmente, competem com espécies nativas em campos e beiras de rios. O bagre africano, liberado em açudes, já foi encontrado em rios pantaneiros e pode devastar populações de peixes nativos. E, pairando sobre tudo isso, as mudanças climáticas globais. Modelos climáticos prevêem secas mais intensas e prolongadas no Pantanal ao longo do século XXI, com impacto direto na biodiversidade e nas populações humanas que dependem das águas do bioma. Mas o Pantanal não está sozinho nessa batalha. Pesquisadores brasileiros e internacionais trabalham incansavelmente para monitorar, entender e proteger o bioma. Centenas de projetos de pesquisa são conduzidos anualmente por universidades, ONGs e órgãos governamentais. O monitoramento por satélite e câmeras TRAP transformou nossa capacidade de compreender o comportamento das onças, as rotas migratórias das aves e o impacto das queimadas em tempo real. O Instituto Pantanal de Pesquisa, o WWF Brasil e dezenas de outras organizações coordenam ações que vão da ciência básica ao engajamento comunitário. As comunidades ribeirinhas, pescadores, pantaneiros, povos indígenas, são parceiros fundamentais. Guardiões de um conhecimento tradicional acumulado por gerações, eles conhecem o bioma de um modo que nenhum equipamento científico pode replicar. Projetos de turismo ecológico sustentável, como o que prospera no Pantanal do Mato Grosso do Sul, têm demonstrado que a conservação e o desenvolvimento econômico local podem e devem caminhar juntos. A recuperação é possível,
A arara azul grande prova isso. O boto cor-de-rosa prova isso. O próprio Pantanal, que já se recuperou de secas e enchentes extremas por milênios, prova isso, desde que as pressões humanas sejam reduzidas o suficiente para que a natureza faça seu trabalho. O que está em jogo não é apenas a sobrevivência de uma onça ou de um tuiuiu. É a integridade de um sistema que regula o clima regional, que abastece os aquíferos, que sustenta a pesca de milhões de pessoas ao longo dos rios Paraguai e Paraná, que inspira cientistas, artistas e crianças em todo o mundo. O Pantanal existe há muito mais tempo do que a espécie humana. Por dezenas de milhares de anos, esse lugar seguiu seu ritmo, cheias e secas, vida e morte, transformação e renovação, sem nos pedir permissão, sem precisar de nós. Mas hoje, pela primeira vez em sua história geológica, o Pantanal precisa de nós. Precisa que façamos escolhas diferentes, que cultivemos diferente, que queimemos diferente, que consumamos diferente, que nos importemos de fato com o que acontece além do nosso quintal. O naturalista britânico David Attenborough disse uma vez que as pessoas só protegem o que amam e só amam o que conhecem. Este documentário foi construído com a esperança de que conhecer o Pantanal, suas criaturas, suas plantas, seus ritmos, seus desafios, seja o primeiro passo para amá-lo. E amar o Pantanal é, em última análise, uma forma de amar a nós mesmos. Se este documentário tocou você de alguma forma, considere apoiar as organizações que trabalham pela conservação do Pantanal. Compartilhe este conteúdo. Converse sobre ele. Cada pessoa que passa a conhecer e valorizar este bioma é mais uma voz em sua defesa. O Pantanal sobreviverá se escolhermos que ele sobreviva. E a escolha, como sempre, é nossa.